lembra da Indominus Rex, né? Aquele monstrão absurdo que tocou o terror no Jurassic World. Mas e depois que ela foi morta pela Mosasauro? Será que esse foi realmente o fim dela? O que será que aconteceu com o corpo da Indominus Rex depois daquilo? Será que existem outros Indominus Rex sendo clonados ilegalmente por aí? Pois é, galera, tem umas pistas escondidas que sugerem isso pra gente e a gente vai ver tudo isso agora. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Birelais e vamos junto pra mais um vídeo. No final de Jurassic World, todo mundo lembra daquela cena insana, a luta épica entre a Indominus, a Rex e a Blue, e pra fechar com chave de ouro, a Mosasauro que salta do lago, agarra a Indominus e a joga para baixo. Mas depois disso, o que realmente aconteceu com a Indominus depois de morta? A única coisa que a gente sabe é que o corpo dela foi arrastado para o fundo da lagoa. Só que tem um detalhe que muita gente acabou não percebendo. A Indominus ela não foi simplesmente comida, ela foi dilacerada lá embaixo. E sabe como é que dá pra saber que isso aconteceu? É porque se você reparar bem, na cena de Jurassic World Reino Ameaçado, os ossos da Indominus aparecem completamente retorcidos, com as garras viradas para cima, como se ela tivesse lutado até o fim. Ou seja, mesmo depois do golpe da Mosasauro, houve uma batalha lá embaixo da água. A Indominus ela não foi simplesmente puxada para baixo e morreu afogada, não! Ela foi destruída durante a batalha contra a Mosasauro. Em Acampamento Jurássico, vemos a continuação dos eventos do primeiro filme logo na manhã seguinte da destruição do parque. Tanto é que na manhã seguinte a gente até vê algumas partes da Indominus Rex flutuando na lagoa. Ou seja, dá pra entender direitinho o que aconteceu com ela depois daquela luta insana no final de Jurassic World lá em 2015. Só que calma aí, porque esse é só o comecinho da história da Indominus Rex. Como a gente descobre lá em Reino Ameaçado, os restos da Indominus foram usados para clonar o Indoraptor em 2016. Lembra daquela cena dos mercenários mergulhando no fundo da lagoa? Pois é, eles pegam uma amostra de osso da Indominus e conseguem escapar com ela. E ainda por cima liberam a Mosasauro no processo. E tudo isso acontece apenas um ano depois dos acontecimentos do primeiro filme. Só que aí a gente entra na grande dúvida do momento, que é, e aí? E o resto do corpo? O que aconteceu com ele? Afinal, a Indominus era uma criatura gigantesca e não só um ossinho pequeno, não. O que será que aconteceu? O restante dos ossos simplesmente ficaram lá e é isso? Ó, tem algumas teorias sobre isso e uma delas é bem mais sombria do que você imagina e pode indicar que outros Indominus Rex foram criados secretamente. Mas relaxa que já a gente vai chegar nesse ponto. Em 2018, a Ilha do Blah simplesmente virou um inferno. O vulcão que domina o centro da ilha finalmente entrou em erupção, transformando tudo que conhecíamos em um mar de fogo e destruição. E pensa comigo, toda aquela lava, aquela pressão e o colapso da ilha, é praticamente impossível que a lagoa do Mosasauro ficasse intacta. Se o vulcão realmente atingiu aquela área, é bem provável que a lava tenha invadido o lago e engolido tudo que tivesse lá dentro. E se ainda houvesse restos da Indominus Rex lá no fundo, pedaços de ossos, dentes, fragmentos do esqueleto, tudo teria sido carbonizado e coberto por uma camada de obsidiana, virando pedra fundida. Na prática, isso tornaria qualquer material geneticamente inutilizável. Ou seja, se alguém tivesse tentado recuperar o DNA depois disso, seria praticamente impossível. Essa é uma das explicações mais prováveis que temos e ela teria acontecido exatamente no ano de 2018. Só que é a partir daqui que a coisa começa a ficar interessante, porque se liga só, o roubo da primeira amostra, aquele pedaço de osso usado para criar o Indoraptor, ele aconteceu 2 anos antes, em 2016. Nesse período de 2016 a 2018, a Mosasauro ela não estava mais presente na lagoa, ela tinha escapado, se lembra? Ou seja, por 2 anos inteiros, o fundo daquela lagoa, o mesmo lugar onde estavam os restos da Indominus Rex, ficou completamente desprotegido. E é aí que acaba surgindo a dúvida que acaba mudando tudo. Será que ninguém mais aproveitou essa oportunidade? Será que outros grupos, além dos mercenários originais, também não foram parar lá para coletar o que restava? Porque se alguém tivesse conseguido mais fragmentos, isso resultaria em a abertura de uma porta para algo muito maior, que no caso seria a criação de novos Indominus Rex feitos de uma forma completamente ilegal, fora dos olhos do mundo. Tá, Eric, mas quem é que teria a coragem e o poder para fazer algo desse tipo, ainda por cima tudo escondido? Bom, os mercenários que vimos em Reino Ameaçado já tinham a amostra principal e usaram ela para criar o Indoraptor. Mas existem outros competidores poderosos no universo de Jurassic que adorariam colocar as mãos no DNA da Indominus.
E o nome mais provável entre eles, e o que já causou arrepios em quem acompanha essa franquia, é a Biosyn. A Biosyn sempre foi o lado mais sombrio da engine, uma corporação obcecada em roubar tecnologia genética e criar as suas próprias versões dos dinossauros. Nos bastidores, eles sempre estiveram envolvidos em espionagem corporativa, clonagem ilegal e experimentos que ninguém deveria estar fazendo. E faz total sentido imaginar que quando eles ouviram falar da queda da Indominus Rex, eles viram ali uma oportunidade de ouro. Pensa só comigo, com o DNA da Indominus nas mãos, a Biosyn ela poderia simplesmente criar a criatura perfeita, corrigindo assim as falhas que a Indominus original tinha, tornando ela ainda mais estável, obediente e mortal. E é claro que essa criatura ela não seria feita para exibição em um parque, algo que eles sempre demonstraram interesse em desenvolver. Uma prova disso é a Sonya, uma das responsáveis por liderar o projeto dos Atrociraptors, dinossauros treinados para atacar sob comando, algo que a Biosyn já vinha testando muito antes de qualquer um saber da existência deles. Ou seja, eles já tinham o conhecimento técnico, o dinheiro e também os recursos para fazer com que isso acontecesse. E com o desaparecimento da Mosasauro e a ilha praticamente abandonada, nada impediria a Biosyn de voltar lá em segredo para recuperar o resto da Indominus. Agora imagina só o que eles poderiam ter criado com isso. Faz muito sentido acreditar que alguém possa ter usado o DNA da Indominus Rex para clonar um novo espécime, desde um filhote até um adulto completo. Principalmente porque com a Mosasauro fora da lagoa, o acesso aos ossos ficou muito mais fácil. E convenhamos, se tem uma empresa com recursos e estrutura e um pouco de senso ético necessário para fazer isso, é a Biosyn. Eles têm laboratórios subterrâneos, equipes de cientistas especialistas em engenharia genética e tecnologia de clonagem de ponta. Então sim, é totalmente possível que a Biosyn tenha recriado uma Indominus Rex em segredo. E o mais interessante de toda essa história é imaginar o que eles poderiam fazer com essa nova Indominus Rex. Eles poderiam manter esse novo Indominus escondido em alguma instalação secreta nos Alpes, no deserto ou até em um complexo subterrâneo longe dos olhos do mundo. Talvez esperando o momento certo para libertar a criatura em um programa militar ou até vendê-la ao maior lance, do mesmo jeito que aconteceu com o Indoraptor lá em Reino Ameaçado. Só que também existe uma outra possibilidade ainda mais sombria, galera. Eles podem estar aperfeiçoando o DNA, misturando o código genético da Indominus com o de outras espécies para recriar armas biológicas híbridas, como fizeram com aqueles gafanhotos geneticamente modificados lá de Jurassic World Dominion. No fim das contas, a Indominus pode se tornar a base de uma nova geração de experimentos, criaturas mais controláveis, mais inteligentes e, é claro, muito mais perigosas. E tem um outro detalhe que quase ninguém fala, que é com a Mosasauro fora da jogada, né, ela não estava mais no lago, a Biosyn ela poderia simplesmente ter recuperado o esqueleto inteiro da Indominus. Imagina só isso sendo exibido como um troféu, uma peça de laboratório. Isso até seria uma certa segurança para a Biosyn, afinal ela teria basicamente impedido que qualquer outra empresa rival fosse lá no lago da Mosasauro, pegasse restante de ossos e assim criar uma nova Indominus ou algo parecido. Pegando todo o esqueleto da Indominus, isso traria uma vantagem absurda para a Biosyn perante as concorrências. E sinceramente, isso soa exatamente como o tipo de coisa que a Biosyn faria. Ainda mais sob o comando de Larry Dodgson, que a gente sabe que é o tipo de cara disposto a qualquer coisa para lucrar com a genética dos dinossauros. Agora, olha só que interessante, pouca gente sabe, mas existe um segundo Indominus Rex na franquia, conhecido como Indominus Preto. Ele estava sendo desenvolvido como uma espécie de plano reserva caso o primeiro não sobrevivesse à infância. Os registros sobre ele são bem limitados, mas eles existem e permitem levantar algumas teorias bem interessantes. E eu não vou me aprofundar tanto nesse assunto nesse vídeo aqui, até porque a gente já fez um vídeo só sobre esse Indominus Rex preto, que é basicamente a irmã da Indominus. Então, caso você queira saber mais sobre isso, clica no card que tá aparecendo aqui em cima, que o vídeo tá completaço e vale muito a pena você assistir. Mas resumindo, galera, basicamente material genético para recriar uma nova Indominus Rex é totalmente possível. Afinal, o Jurassic World sempre guardou segredos escondidos que só aparecem quando a gente menos espera. Quem sabe o que mais a engine ou a Biosyn deixaram para trás? Isso é uma coisa que só o tempo vai responder. Mas diz aí, você acha que é possível aparecer uma nova Indominus Rex no futuro? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!